Então, continuando aqui, pessoal, vamos falar agora sobre o subtópico ramais. Ele pertence ao menu Cadastro e está aqui nessa opção. Dentro do subtópico ramais, obviamente eu vou ter acesso aos meus ramais que estão cadastrados, onde eu poderia visualizar os dados do mesmo, como usuário, né, no caso, o número do ramal em si, propriamente dito, e a sua senha para autenticação. Então, por exemplo, eu cadastrei um ramal novo e eu quero autenticar esse ramal em um softphone ou em um telefone IP. E eu preciso dos seus dados, então eu consigo obtê-los aqui dentro dessa tela. Para criar um ramal, é bem fácil todo o processo. Eu atribuo para ele o nome que eu desejar, o número do ramal propriamente dito, a senha de autenticação, que é a senha para que o ramal possa se registrar no PBX. É super importante nessa parte de senha que ela atenda a pré-requisitos de complexidade, né? Então, nunca usar no ambiente de produção senhas como 1234, 123456 ou senhas que façam uso de repetições que sejam conhecidas. Então, sempre usar senhas atendendo aos requisitos de complexidade, como ter caractere especial, letras maiúsculas e minúsculas, tá? Até aqui na ferramenta ela tem um recurso de gerar senhas de forma automática, usando de alguns critérios de complexidade. Mas você pode usar uma senha particular, de acordo com que seja uma identidade da sua empresa, contanto que siga essa recomendação para evitar possibilidades de ser identificadas fragilidades através de um ramal, e através desse ramal que esteja usando uma senha fraca, a tua central PABX possa sofrer alguma tentativa de invasão por conta de senha fraca. Então é super importante se atentar a esse ponto. Aqui na senha de usuário é a senha que o meu ramal vai estar utilizando para fazer uma escuta de um correio de voz, um exemplo. Então eu posso usar uma senha padrão aqui, também atendendo a mesma lógica de regra de complexidade, ou gerar uma senha randômica para cada ramal. Os demais pontos, eles já vêm configurados por default, mas veja que se eu configuro lá atrás, né, os meus centros de custo, eu posso vinculá-los aqui. No meu caso, na minha central aqui, eu tenho alguns ramais que estão separados por unidade organizacional. Então vai depender muito de como que está configurado na sua central. E se você fizer uso de mais de um plano de descagem diferente, né, com rotas específicas ou para setores e fins específicos, você pode setar e linkar aqui qual que é o grupo de descagem a qual o seu ramal pertença. Mas, de modo geral, vai vir sempre o default, mas depende muito de cada cenário onde está rodando o Fortix PBX. As demais opções são default, mas a gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre elas. Tá? Aqui no caso, na opção de e-mail, uma vez que eu configuro o e-mail e configuro um servidor apontando para esse e-mail, as ligações de que, por exemplo, venham a cair no correio de voz, elas podem vir a ser direcionadas para esse e-mail central, onde esses registros de gravação de um recado vai cair nessa caixa de e-mail. Aqui em opções avançadas eu tenho o recurso de habilitar ou desabilitar a gravação das chamadas efetuadas ou recebidas. Então é opcional, por default a gravação vem ativa, mas pode acontecer o caso de ser necessário desabilitar por algum motivo as gravações em algum ramal específico. E aqui eu tenho a possibilidade de bloquear um ramal, habilitar nesse ramal o uso da criptografia, certo? Nesse ramal. Definir alguns critérios para esse ramal, como por exemplo, qual que é o tipo de sinalização DTMF que ele vai utilizar. Por padrão, essa parte, ela basicamente quase nunca é alterado aqui dentro do PABX, porque os ramais, na sua grande maioria, trabalham e atuam sob a RFC 2833. Eu consigo limitar quantas chamadas esse ramal ele pode vir a realizar. Aqui no caso, ele está falando de chamadas por vez, né? Não em número total
que são 2 chamadas por vez. Então, por exemplo, ele pode fazer uma chamada que está corrente, né, aqui por exemplo com um número, e fazer mais uma para fazer uma transferência, por exemplo. Então ficar primeiro em espera, ele consegue realizar mais uma chamada, por exemplo. Então por isso ele vem com um valor default de 2. Aqui em tempo limite eu consigo determinar quanto tempo em minutos esse ramal ele pode utilizar. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, um tempo limite mensal. Obviamente eu precisaria fazer aqui um cálculo se eu quisesse que delimitar realmente bem certinho em cima de quantas horas ali por mês esse ramal deve atuar, por exemplo, e aí setar aqui um tempo limite em minutos. Mas é bem opcional realmente. E da mesma forma eu posso limitar uma cota mensal desse ramal e uma cota mensal de minutos, para que esse ramal, quando atingir essa cota, ele fique sem realmente efetuar as ligações. Ele fica com o ramal bloqueado. Então ele não vai ter permissão de uso para ele. Mas é bem opcional realmente. Aqui em tipo de ramal, existem alguns tipos de ramal que podem ser setados, mas é bem específico de acordo com o cenário que está configurado. Por default, o tipo que deve ser utilizado é o tipo padrão realmente. Mas em alguns casos, quando está sendo implementado ramais analógicos, né, aí você pode estar mudando o tipo de ramal para o tipo que se enquadra, né, que se encaixe com a tecnologia que você está utilizando. Aqui em protocolo, você pode definir também qual que é o protocolo que o ramal estará utilizando. Então temos os protocolos SIP e o protocolo IAX. Não iremos falar sobre os protocolos nesses treinamentos, pois não é o foco é a ferramenta, mas você pode estar procurando se inteirar um pouco mais sobre a diferença entre os 2 protocolos e qual a vantagem de usar um ou outro dentro do teu cenário no que diz respeito à telefonia. E aqui nós poderemos delimitar também uma faixa de rede para que esse ramal possa funcionar. Então, por exemplo, se esse ramal só tiver permissão para uso local, se ele for tentado ser autenticado em uma rede externa, por exemplo, que não faça parte das redes permitidas, esse ramal vai ficar sem funcionar. Aqui em modo noturno, é uma das muitas formas que a nossa ferramenta possui de desviar ligações com base em regras de horário. Então, uma vez que eu configuro o grupo noturno lá atrás, né, o modo noturno lá atrás, digo, na parte aqui de serviços que iremos abordar daqui a pouco, certo? Ele fica aqui habilitado. Todas as vezes que o modo noturno for acionado, né, eu vou dizer um horário específico que começa e um horário que termina, e quando iniciar, as ligações vão ser encaminhadas para o destino a qual eu determinei aqui. Então, por exemplo, eu posso configurar aqui, por exemplo, um siga-me. Todas as vezes que a ligação vier para o ramal que eu estou habilitando, a ligação ela vai desviar para um celular, por exemplo, número móvel. Então, são várias possibilidades que eu tenho de desvio de chamadas, e o modo noturno é apenas um deles. Nós iremos falar quando entrarmos no menu de serviços, no subtópico de serviços, iremos detalhar um pouquinho mais, né, sobre a configuração do mesmo. E aqui em grupo de captura, se eu fizer fizer parte, no caso se ramal fizer parte de algum grupo de captura, quando eu iniciar o preenchimento do grupo, ele automaticamente faz o autocompletar e já linka esse ramal ao grupo de captura que eu solicitei a configuração aqui. Nós daremos continuidade logo mais.